achei as respostas, quando Deus ficou em silêncio, foi que eu entendi que Ele estava trabalhando. Olá, meninas! Estou aqui de novo para compartilhar com você uma palavra que vem direto do céu, para você que está soltando todas as suas preocupações em Deus. Eu te convido a soltar todas as suas preocupações, todos os seus problemas, toda a sua ansiedade. Eu te convido a soltar em Deus tudo isso, deixar Ele no controle de tudo e você só desfrutando. É isso que Ele quer para a tua vida. Eu trouxe hoje aqui uma palavra que, novamente, primeiramente, mexeu comigo. Deus falou comigo através dela e eu quero compartilhar ela com você. Ela se chama Planos de Deus, Esperar com Fé. Não vai ser uma fácil. Eu acho que essa é uma das mais difíceis. E essa palavra, ela mexeu comigo quando eu estava passando pelo meu deserto. Mas tem uma coisa linda no deserto que acontece quando você tem fé e quando você entrega nas mãos de Deus e quando você espera com paciência. Eu fiz algumas anotações aqui e a gente vai refletindo em cada uma delas. Eu escrevi assim: é fácil ser paciente quando está tudo bem. A arte de esperar com fé vem de Deus, não é algo que temos naturalmente, mas precisamos pedir a Deus. Quando eu estava passando pelo meu deserto, eu não fiquei naturalmente confiante. O meu primeiro posicionamento não foi confiança, esperar, largar os anseios, claro que não. Eu me desesperei primeiro, eu questionei a Deus, eu busquei respostas. E quando eu não achei as respostas, quando Deus ficou em silêncio, foi que eu entendi que Ele estava trabalhando e que eu precisava descansar nele, que eu precisava entregar o meu problema nas mãos dele. E não é fácil, mas quando você consegue, você vive algo sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Provérbios 31, versículo 25. Você vai ver que eu vou falar muito sobre esse Provérbios 31. Eu amo porque esse Provérbios ele descreve como uma mulher deveria ser. E eu me espelho muito nesses versículos. O versículo 25 fala sobre não ter preocupações. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ai, como eu amo essa mulher, como eu queria ser igual ela. E eu sou sincera com você que é um exercício. Aquele lá, né? Aquele lá é o meu goal, aquele lá é o que eu quero, aonde eu quero estar. E todo dia eu acho que eu subo um stepzinho, assim, um degrau. E eu te convido a subir esse degrau comigo também. Esperar em Deus, confiar, entregar nas mãos dele não é algo que acontece assim facilmente, não acontece naturalmente, mas a gente tem que exercitar. E esse é o que a gente tem que fazer, a gente tem que exercitar a confiança. Quando eu estava passando pelo meu deserto, muitas vezes eu me vi perguntando para Deus, por quê? Mas Deus me ensinou que não era por quê, era para quê. Enquanto Ele estava em silêncio, Ele estava trabalhando e eu tinha que descansar. Esse era o mandamento. E não foi fácil, nunca é. Mas quando a gente está conectada com Ele, que a gente sente o mover dEle, que Ele que está operando, que Ele que está agindo, tudo fica muito mais fácil, certo? Eu quero te convidar a refletir sobre a palavra provações. Como devemos nos posicionar quando passamos por provações? O nosso coração é grato? Nós agradecemos antes de receber e nós deixamos tudo diante da cruz? Quando era mais ou menos, eu acredito que Jean estava na prisão já há 3 meses, eu falei com ele por telefone e eu disse para ele, eu vou dar um testemunho na igreja. E ele disse, um testemunho? Loucura da minha cabeça, certo? Ele achou, essa mulher tá louca, né?
Eu falei, eu quero dar um testemunho para agradecer a Deus. Daí ele já me olhou com aquela cara assim, ela tá louca de verdade. E eu expliquei para ele, eu quero dar um testemunho para agradecer a Deus pelo cuidado que Ele está tendo conosco e por tudo que vai acontecer depois disso, depois que tudo isso passar. E eu dei esse testemunho. Eu falei com o nosso pastor e eu pedi para ele se eu podia ter um momento na igreja para dar esse testemunho. E eu fui perante a nossa igreja, contei a situação, a maioria não sabia ainda o que estava acontecendo conosco. E foi uma coisa tão boa, e eu creio que Deus que colocou no meu coração. Porque até então eu estava vivendo tudo aquilo, só eu com as crianças, né? Algumas pessoas sabiam que estava ao nosso redor, famílias, amigos, pessoal que trabalhava comigo. Mas na comunidade que nós congregávamos, ninguém sabia, só o pastor. E sua esposa e algumas outras pessoas, mas não muitas. E quando eu tive aquele posicionamento de agradecer a Deus, Deus me mostrou muita coisa. E foi um ato de fé, obviamente. Eu queria fazer aquilo porque eu sabia que era um ato de fé. Agradecer antes de receber é tão poderoso que você não imagina. Então, durante a sua provação, estar grato é muito poderoso. Isso mostra maturidade espiritual. Porque é muito mais fácil a gente estar reclamando enquanto está sofrendo o que nós estamos passando. O diferencial é ser grato. E é fácil ser grato depois que passa tudo e que você recebe a recompensa e que você vê já, né, a resolução do seu problema. Mas enquanto você está passando, sofrendo, enquanto está doendo e você ser grato, isso é precioso perante de Deus. E eu fiz isso, eu fui tocada por Deus, pelo Espírito Santo para dar esse testemunho e eu fui na frente da nossa igreja, perante todo mundo, contei a nossa situação. E eu disse com as minhas palavras naquele dia que eu estava grata a Deus, porque eu tinha certeza que Ele ia cuidar de tudo, que Ele ia cuidar de nós e que lá na frente a gente ia entender o porquê de tudo aquilo. Então eu te convido a refletir, eu não sei o que você está passando, eu não estou te dizendo que a situação que eu passei é a mais difícil de todas e que, né, não. Eu só estou tentando compartilhar com você a minha experiência. E quem sabe a minha experiência vai te trazer alguma luz nesse momento que você está passando. Você está sendo grato nesse momento difícil da sua vida? Se você não está, seja grato. Eu te convido a agradecer, a testemunhar sem saber o que vai acontecer, porque você tem que ter fé que Deus vai abrir o caminho, que Ele vai fazer o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus está te mostrando alguma coisa nesse deserto que você está passando. Você tem que prestar atenção, esse momento é precioso. Coisas importantíssimas se revelam nesse deserto que você está passando. E seja grato, um coração grato agrada a Deus. O segundo ponto que eu anotei aqui são portas fechadas. Portas fechadas não significam rejeição ou falta de resposta. Portas fechadas significam novo direcionamento. Portas fechadas não significa que o plano deu errado. Então, creia, eu posso ver hoje, se eu olho para trás e lembro de tudo que aconteceu na minha vida, todas as portas que Deus fechou, que Ele me deu livramento, oh, como eu sou grata a Deus, sou muito grata a Deus por todas as portas fechadas. E nessa minha jornada, eu posso te dizer que hoje, quando eu tenho uma porta fechada, eu já louvo a Deus, eu digo, amém, Jesus, obrigada, Senhor. E eu estou no momento da minha vida que agora, quando eu tô ali empolgada, né? Aquela ali, vai acontecer. E quando chega perto, o Espírito Santo já começa a me tocar e eu já começo a perceber que não é a vontade de Deus e eu já começo a ter aquele sentimento de que não vai dar certo. E daí quando não dá, eu já chego pro meu marido e já falo, é a porta fechada, não era para ser, eu já senti já. Amém, Jesus, obrigada, Senhor. E eu agradeço a Deus pelas portas fechadas. Faça esse exercício. Olha para trás e veja quantas vezes você quis que acontecesse algo na sua vida e não aconteceu. E note que aquilo ali foi o diferencial para você chegar onde você chegou hoje, para acontecer algo maior na sua vida. Eu não sei, mas eu tenho certeza que qualquer porta fechada na sua vida, que foi Deus que fechou,
e ela te trouxe algo muito maior. Um outro ponto é cheque em branco. E se Deus te desse um cheque em branco, como você reagiria? Deus às vezes nos testa. Às vezes, durante o nosso deserto, durante o silêncio de Deus, durante esse tempo que você tem que ter paciência e esperar em Deus, você ganha um cheque em branco. Uma decisão que está nas suas mãos, que você pode tomar. Como você reage a tudo isso? Você pede direcionamento a Deus? Você faz a sua campanha de jejum e oração, você busca a resposta de Deus? E se Ele não te responde, você age mesmo assim ou você espera? Porque silêncio não quer dizer sim. Quantas vezes você esteve numa situação difícil que você reclama a Deus, por que eu estou aqui? E se você conseguisse realmente perguntar para Deus, Ele ia te dizer, eu nem queria que você estivesse aí. Eu nem te disse sim. Você que entrou porque você quis. Quantas vezes entramos numa porta, forçamos uma porta, arrombamos uma porta porque queremos e depois reclamamos para Deus, por que tu me deixou passar por essa situação? Então, o cheque em branco é a decisão que às vezes Deus te dá para fazer ou alguma situação que Deus te testa. Você está tomando a decisão ou você está perguntando para Deus? Você está esperando, tendo paciência de esperar a resposta ou você está já tomando a decisão por sua conta? Isso tudo pode acontecer. E por último, o reconhecimento. Dizer para Deus que você não é capaz, que precisa de ajuda. Entrega tudo e seja sincera. Somos como criança, precisamos reconhecer a nossa pequenez. Reconhecimento. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não consigo sem Ti. Me ajuda, eu estou nesse deserto. Se eu cheguei até aqui porque eu errei o caminho, me perdoa. Mas aqui para frente, por favor, esteja no controle de tudo. Se solte em Deus. Solte as rédeas da situação. Reconheça a sua pequenez. Eu errei, Senhor. Eu forcei a barra, eu abri a porta que não era para ser aberta. Ou eu tomei o caminho que não era porque eu não estava em conexão contigo, eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Reconheça a sua pequenez. Se solte em Deus. Peça para Ele te guiar. E Ele vai te mostrar o caminho. E por último, eu quero ler em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, Ele opera em nós. Ele consegue fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Os caminhos dele é muito maior do que o nosso. Os planos dele é muito maior do que o nosso. A nossa função é obedecer. A nossa função é entregar tudo nas mãos dele. A nossa função é soltar as rédeas do barco, as rédeas do navio. A nossa função é soltar a nossa vida nas mãos dele. E ele vai fazer o melhor. Que essa palavra entre no seu coração, que você possa refletir as suas decisões, que você possa refletir sobre os caminhos que você tem tomado, sobre as portas que Deus tem fechado, sobre os cheques em brancos que Deus tem dado a você. Como tem sido o seu posicionamento perante todas essas situações? Eu te convido a se soltar em Deus e deixar na mão dele, porque ele vai fazer o melhor.